O cinema é conhecido por criar mundos de fantasia, onde tudo pode ser planejado e executado com precisão. Em algumas produções, cenas que deveriam ser cuidadosamente controladas acabam saindo do roteiro e se tornam reais, seja por acidentes no set ou pelo compromisso extremo dos atores em suas performances. De ferimentos acidentais a desafios físicos reais. Essas cenas provam que às vezes a vida real pode ser ainda mais intensa que a ficção, e são essas cenas que você vai assistir hoje. Eu sou o Poker e o vídeo de hoje é cenas de filmes que foram reais, parte 2. Em Missão Impossível, Nação Secreta de 2015, Tom Cruise fez uma das cenas mais impressionantes e perigosas de sua carreira, ficando pendurado em um avião real durante a decolagem. A cena, que se tornou icônica, mostra o ator agarrado à lateral de um Airbus A400M enquanto o avião decola e atinge a altitude. Incrivelmente, Cruise realizou essa cena sem dublês, enfatizando seu compromisso com a autenticidade nas cenas de ação. Para garantir a segurança, ele usou arneses específicos que consistem em um conjunto de fitas resistentes unidas entre si, e a sequência foi cuidadosamente planejada. Mesmo assim, o risco era altíssimo, pois Tom Cruise estava exposto a condições extremas como ventos fortes e a possibilidade de colisões com pequenos detritos durante o voo. Felizmente, tudo deu certo e a cena ficou o mais realista possível. Esse tipo de cena exemplifica a dedicação de Tom Cruise em suas produções, onde ele insistia em fazer suas próprias cenas de ação, trazendo uma intensidade realista aos filmes da franquia Missão Impossível. Will Smith, que protagonizou o filme Em Busca da Felicidade de 2006, realmente se emocionou durante as filmagens. Quando a situação foi compartilhada, causou um impacto ainda maior em um filme que é muito emocionante. Baseado na história real de Chris Gardner, um homem que passou por grandes dificuldades financeiras enquanto lutava para cuidar do seu filho, o filme apresenta diversas cenas emocionalmente intensas. Smith, que interpretou Gardner, estava profundamente envolvido com a história e se conectou de forma pessoal com o papel, o que o levou a se emocionar genuinamente em várias cenas. Uma das mais marcantes é quando o personagem de Will Smith e seu filho, interpretado por Jaden Smith, seu filho na vida real, são forçados a passar a noite em um banheiro de uma estação de metrô. A vulnerabilidade e o desespero de Gardner nesse momento são incrivelmente tocantes, e a atuação de Will Smith transparece uma emoção genuína, já que ele, como pai, se conectou fortemente à situação do personagem. Will Smith mencionou em entrevistas que trabalhar nesse filme o fez refletir sobre a própria paternidade e os desafios que muitos enfrentam para garantir o bem-estar dos seus filhos, tornando a experiência ainda mais autêntica e emocionante. Uma cena memorável aconteceu na comédia Quem Vai Ficar com Mary de 1998, onde o ator cometeu uma gafe, mas como se tratava de algo engraçado, o diretor decidiu deixá-la no corte final. No filme, o personagem de Ben Stiller, Ted, se envolve em uma situação hilária e constrangedora quando, ao tentar fechar o zíper de sua calça antes do baile de formatura, acidentalmente ele prende ali, os testículos. A cena se tornou uma das mais icônicas do filme e é um exemplo clássico do humor físico absurdo que os diretores, os irmãos Farrelly, costumam usar. O incidente desencadeia uma série de eventos cômicos, incluindo o ator caindo no chão de dor antes de ser ajudado por Mary, personagem vivida por Cameron Diaz. Como cair no chão não estava no roteiro, todos ficaram sem entender o porquê de o ator ter feito aquilo, até descobrirem que ele realmente havia prendido ali, as bolinhas no zíper, e ele estava sentindo muita dor de verdade no momento. A cena gerou muita risada e se tornou um dos momentos mais lembrados do filme, ajudando a solidificar Quem Vai Ficar com Mary como uma das comédias mais populares dos anos 90.
O ator Robert Downey Jr. protagonizou um incidente real durante as filmagens do filme Na Companhia do Medo de 2003. O incidente aconteceu durante uma cena intensa em que os personagens de ambos interagiam fisicamente, enquanto Robert segurava o braço de Hailey. Como parte da atuação, o movimento acabou sendo mais forte do que o necessário, resultando em uma fratura. Halle Berry precisou usar gesso e teve que se afastar das gravações por um tempo para se recuperar. No entanto, ela e Downey Jr. mantiveram uma relação profissional amigável e ele expressou um grande remorso pelo ocorrido, considerando um acidente infeliz no set. Berry posteriormente afirmou que não guardava ressentimentos e que entendia que esses tipos de acidentes poderiam acontecer em filmagens, com cenas físicas intensas. Ela precisou de 6 semanas para se recuperar, cerca de 1 mês e meio, o que atrasou as filmagens do filme, mas no fim tudo deu certo. Margaret Remington, que interpretou a Bruxa Má do Oeste em O Mágico de Oz de 1939, sofreu um grave acidente durante as filmagens que resultou em queimaduras reais no rosto e nas mãos. O incidente aconteceu durante a famosa cena em que sua personagem desaparece em uma nuvem de fumaça e fogo, ao deixar o castelo de Munshinkenland. Provavelmente eu falei o nome errado. O efeito especial envolvia uma plataforma que deveria baixar rapidamente enquanto o fogo e a fumaça subiam para criar uma ilusão de que a bruxa estava desaparecendo. No entanto, um problema com o timing da pirotecnia fez com que as chamas surgissem antes que Remington tivesse tempo de sair do set. Como resultado, ela sofreu queimaduras de 2º e 3º grau no rosto e nas mãos. Margaret Hamilton precisou de várias semanas de recuperação antes de poder voltar ao set de gravação. Mesmo após a recuperação, ela usou luvas para esconder as cicatrizes nas mãos em algumas cenas. Apesar do acidente traumático, ela continuou a trabalhar no filme e desempenhou um papel com grande sucesso, tornando-se uma das vilãs mais icônicas da história do cinema. Uma das cenas do filme Alien, A Ressurreição, também se tratou de algo real, apesar de não parecer, e quando foi divulgada, muitas pessoas se impressionaram. Na cena, a personagem Ellen Ripley tenta fazer uma cesta de basquete em um ambiente de laboratório. Sigourney Weaver, a atriz que interpretava a personagem e que também é uma atleta talentosa, realmente acertou a cesta na primeira tentativa e a cena foi mantida no filme. A cena é memorável não apenas pelo talento de Weaver, mas também por ser um momento que destaca a força e a destreza da personagem, mostrando um lado mais leve em meio à tensão e ao suspense do filme. A habilidade de Weaver em fazer o arremesso contribuiu para a autenticidade da cena e ficou gravada na memória dos fãs da franquia Alien. A atriz Ellen Burstyn protagonizou uma cena tensa no filme O Exorcista de 1973, onde a personagem se machuca e fica ferida. Porém, o que muitos não imaginavam era que aquele acontecimento era real. Em uma das cenas mais impactantes do filme, onde sua personagem Chris McNeil tenta conter a sua filha possuída, Burstyn foi puxada bruscamente por um dispositivo de segurança que foi mal calculado. O impacto fez com que ela caísse e se machucasse nas costas. O ferimento foi sério o suficiente para que Burstyn precisasse de tratamento médico e ela ficou com dor durante o restante das filmagens. Apesar disso, continuou a atuar e sua performance no filme se tornou icônica. Sua dedicação e atuação contribuíram significativamente para a reputação de O Exorcista como um dos filmes de terror mais aclamados da história do cinema. Burstyn falou sobre o incidente em entrevistas, explicando que o desejo de criar uma cena autêntica acabou levando a esse acidente. O ator que passou por um susto durante uma cena foi Jackie Chan quando ele atuou no filme Dragon Lord de 1982. Embora Jackie Chan seja conhecido por suas acrobacias impressionantes e pelo cuidado que toma para garantir a segurança durante as filmagens, ele teve um acidente nessa cena específica, resultando em uma queda real de 4 metros de altura. A queda foi tão intensa que Jackie Chan acabou quebrando algumas costelas e fraturando a cabeça, mas como sempre ele se recuperou ao fazer uma cirurgia de
emergência e ele continuou a filmagem. A determinação do Jack Chan em realizar suas próprias acrobacias e o uso de efeitos práticos em suas cenas de ação se tornaram marcas registradas do seu estilo, mas também o colocaram em situações arriscadas ao longo da sua carreira. Como sequela de sua queda, Jack Chan perdeu parte da audição, mas ele se recuperou bem. Essa cena, como muitas outras em seus filmes, mostra todo o compromisso do Jack Chan com a autenticidade e a emoção em suas performances, mesmo que isso significasse correr riscos. Na cena de abertura do filme Apocalypse Now, de 1979, o ator Martin Sheen corta sua mão de verdade ao quebrar um espelho. O incidente ocorreu durante uma cena em que seu personagem, o Capitão Benjamin Willard, está em um estado emocional intenso e descontrolado. Ele desfere um soco no espelho que se quebra e corta sua mão de verdade. Foi revelado que Sheen, estando completamente imerso em seu papel, decidiu beber antes de filmar, já que na cena o personagem estaria sob o efeito de álcool. Além de cortar a mão, ele ainda usa o sangue para esfregar o rosto, tornando a cena ainda mais impactante, principalmente ao saber que aquilo realmente aconteceu. O ferimento foi sério o suficiente para que ele precisasse de tratamento médico. Apesar da lesão, ele continuou a filmagem, mostrando seu comprometimento com a produção e a imersão em seu papel. Esse acidente mostra o intenso processo de atuação que Chan adotou para o filme, refletindo a natureza caótica e emocionalmente desgastante das filmagens, especialmente sob a direção de Francis Ford Coppola, que tinha uma abordagem exigente e muitas vezes imprevisível. Esse filme é conhecido por suas dificuldades de produção, e esse incidente se tornou parte da história do filme. As cenas íntimas do filme Nymphomaniac, de 2013, dirigida por Lars von Trier, são frequentemente discutidas devido ao seu realismo explícito. Embora as cenas de sexo pareçam muito autênticas, muitas pessoas envolvidas na produção, incluindo alguns atores, afirmam que não houve relação sexual verdadeira e que, em vez disso, foram usadas várias técnicas cinematográficas para criar a ilusão de realidade. No entanto, um dos atores principais, Shia LaBeouf, não desmentiu essa teoria quando questionada, considerando que Lars von Trier já confirmou a presença de relações reais em outros filmes. É muito provável que isso também tenha ocorrido em Nymphomaniac. LaBeouf é um ator controverso e cuja credibilidade é frequentemente questionada, uma vez que está frequentemente envolvido em declarações polêmicas que se revelam exageradas ou falsas. Mesmo assim, muitas pessoas acreditam firmemente que as cenas do filme são genuínas. Um dos filmes com mais cenas de ação é a saga O Exterminador do Futuro, em que um assassino disfarçado de humano viaja de 2029 para 1984 com a missão de matar Sarah Connor. O filme é repleto de tiros, armas, perseguições e, claro, muito ação. Uma das cenas mais impressionantes envolve um helicóptero, e é exatamente sobre ela que nós vamos falar agora. Essa cena marcante é quando o helicóptero passa por debaixo de uma ponte. Muitos pensaram que era efeito especial, mas aqui vai uma curiosidade: o helicóptero realmente passou por debaixo da ponte. Não foi computação gráfica. Na época, a tecnologia ainda não era avançada o suficiente para criar algo tão convincente, então eles optaram por gravar a cena de verdade. Obviamente, essa cena foi realizada com a ajuda de um piloto profissional e não foi nada simples. Apesar da vasta experiência do piloto, ele precisou treinar bastante para realizar a manobra, pois qualquer erro poderia custar a sua vida e de algumas pessoas presentes no set de filmagens. Uma das cenas mais icônicas do filme O Virgem de 40 Anos é quando Steve Carell, que interpreta Andy Stitzer, vai a uma depiladora para remover os pelos do peito. Na cena, podemos ver Andy entrando na sala, tirando a camisa e deitando-se na maca, claramente nervoso. Acredite se quiser, mas o medo dele era real, já que a depilação realmente aconteceu. Quando a depiladora aplica a cera quente no peito de Andy, seus olhos se arregalam e quando ela puxa a cera, ele grita de dor. 1、2、3。2、3。
Não era apenas uma atuação convincente. A dor que Steve Carell sentiu foi completamente real. Como mencionado, tudo na cena foi genuíno, inclusive o sofrimento do ator. O mais curioso é que a depiladora da cena não era uma profissional de verdade, mas sim uma atriz que não tinha experiência em depilação, por isso ela quase arrancou o mamilo de Steve. Esse ator definitivamente leva sua profissão muito a sério, enfrentando todos os desafios possíveis para garantir a autenticidade da cena. Esse é o vídeo, dê seu like. Hoje eu vou falar, tchau.